explicando a importância de consumirmos uma água de boa procedência. Uma vez esta que a água, segundo estudos, a água que bebemos é morta. E segundo informações, a ciência descobriu bem recentemente que expondo infravermelho de longa, tecnicamente por conceito, no caso um campo quântico unificado, o QC, restabelece-se grande parte do seu arranjo atômico natural original. Mas quem vai trazer mais informações, que conhece do assunto, é o doutor Márcio Bom Tempo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Donizete. Boa tarde aos ouvintes aí da 98, do Jornal do 98. É um prazer estar de volta nessa cidade incrível que é Floripa. Mas essa questão da água pode parecer assim, até um monte de palavrão, né? Aquela coisa de água infravermelha, magnésio, etc. Mas o que acontece, a verdade assim, é que a gente está muito preocupado, nós médicos e estudiosos da física e da ciência da saúde, estamos preocupados demais com uma questão recém-descoberta em relação à água. Até então pouco tempo, o que nós tínhamos é assim, você precisa purificar a água, você precisa ter água pura, você tem que ter água alcalina, você tem que ter uma água que não tenha contaminação de coliformes fecais. Até aí tudo bem, a gente vinha trabalhando com isso, com grandes filtros, e a água tratada geralmente com cloro, etc., ela vem direitinho na torneira, e sem problema nenhum. Porém, descobriu-se que quando você retira a água da natureza, lá do manancial, lá da fonte, do poço artesiano, quando você tira da cachoeira, enfim, né, ela perde o contato com uma coisa chamada força telúrica magnética do planeta. E aí ela começa a transformar as moléculas de H2O, que é a molécula d'água, em substâncias, estruturas anômalas chamadas clusters. Isso faz um mal desgraçado para a saúde. Ele vai, sem você saber. Não é assim, tomou e tem uma diarreia, tomou, não sei o que, não. Você vai tomando, vai substituindo os 90% de água que um bebê tem, 70% que nós temos e os 50% que o velho tem, sim, de uma água que está alterada na sua estrutura. Isso gera câncer, envelhecimento precoce, cansaço, depressão, mal de Alzheimer. Está por trás de uma quantidade enorme de doenças sem que a gente saiba. Olha só. Então é muito sério. Eu sou médico sanitarista, sim, minha especialidade é saúde pública e eu estou no Brasil denunciando isso. Denunciando, demonstrando que é necessário que a gente coloque dentro da água, em pequenas quantidades de água, um aparelho que tenha ímãs e que faça a emanação de uma estrutura, que emana como o Sol, sim, uma coisa chamada radiação infravermelho de onda longa. Para que isso? Para que a gente restaure a água da natureza. Ela tem que ter o oxigênio. O oxigênio é posterior a essa exposição. Você quando coloca esse aparelho na água, o que acontece? Ele quebra aquelas macromoléculas anômalas. E aí isso libera o oxigênio, purifica de certo modo a água também e faz com que ela fique, então, com uma característica antioxidante. Sim. Então, do contrário, ela é oxidante, ela é um radical livre, né? Sim. Ou seja, ele agride a célula, agride o núcleo celular, degenera o organismo, lentifica tudo, prejudica devagarinho, silenciosamente, sem a gente perceber. Eu não vou dizer que a água comum, e também muita água mineral está no mesmo princípio, que ela fica também, muita água é falsa, água mineral falsa, mas a que seja boa, verdadeira, ela também fica no depósito, longe do que eu falei, do manancial, que é a energia telúrica do planeta. Quanto tempo, doutor, assim que ela saiu da fonte, quanto tempo ela tem para ser uma água morta, digamos assim? Depende. Ela pode ir, por exemplo, para uma estação de tratamento. Ela fica lá uns 2, 3 dias. Depois ela vai para a sua caixa d'água. Aí você viajou lá uma semana, quando você volta, a água está boazinha, cheia desse troço. Sim. Até porque a caixa d'água fica numa parte externa, normalmente, pega sol, pega chuva, então são vários fatores que acontecem, né? Se ficou na parte externa, ainda seria bom se não fosse de amianto. O problema é que ela fica dentro do forro. Lá é quente. Exatamente. E lá é escuro, não tem mais fóton, não tem mais luz solar, não tem mais nada, nem energia telúrica magnética. Então, as moléculas anômalas vão se formando. É preciso quebrar. Então, na Rússia, né, na década de 80, foi se descobrindo realmente que é necessário você também tirar ou quebrar essas macromoléculas que você não vê. Você põe num copo, você não vê. Agora, colocou o aparelho, existem aparelhos especiais, né, que eu estou ajudando uma empresa de Curitiba a desenvolver esse aparelho. Já tem alguns no mercado, mas não funcionam adequadamente. Não funciona. Agora, ele segue a tecnologia e a técnica certinho. Então, o que acontece? Você colocou ali na água, então ele restaura grande parte da condição original da água. Essa é a questão. Porque você tem ímãs que
resgata um pouquinho da força magnética do planeta. E você tem infravermelho de onda longa, que é uma liga especial que está no plástico do aparelho, e aí com isso você resgata um pouco da ação do Sol e Lua, natureza, e Sim. Terra, Sol, Lua e Terra. Sim, Um aparelho simplíssimo, então é cientificamente comprovado isso, tem uma vasta literatura, e aí eu chamo essa água, que é uma água que fica sendo terapêutica até, chama-se água ortomolecular. Então, quem quiser saber mais no YouTube, é só colocar Márcio Bom Tempo no YouTube, ou então coloca água ortomolecular no YouTube, entra no meu canal, é bom que chega lá, dá um like, pode se inscrever no canal e compartilha. Né? E aí a pessoa vai saber mais no YouTube sobre essa água ortomolecular, que é um conceito, Donizete, que eu estou agora criando no Brasil. Sim. Vou lançar isso em congresso médico, vou lançar em Paris o livro, vou lançar mês que vem o livro Água Ortomolecular em Washington, né, na Sociedade Americana de Físicos, da qual eu faço parte. Né? E esse conceito é novo no Brasil. Vocês, ouvintes, vão ouvir falar dessa água ortomolecular. E você pode obter através desse aparelho simples. Doutor, e há uma previsão de quando que o brasileiro poderá ter em mãos, poder comprar, adquirir esse aparelho? Já há uma previsão? A previsão é mais ou menos assim, vamos colocar talvez uma semana. Uma semana e preço? O custo não é, olha, o custo-benefício é tranquilo, porque normalmente um aparelho, os mesmos aparelhos que os russos e os austríacos fizeram, e alguns franceses estudaram também, eles eram muito caros porque eram aparelhos únicos para teste. Eles custavam milhares de dólares. Só que esses aparelhinhos, eles são pequenos, né, são fáceis, e não custa R$300, chega nem isso. Coisa assim. Não, e o benefício, né, doutor? Outra coisa que é eterno, ele não tem que mudar nada, colocar refil, nada, não tem necessidade de ligar nada. Ímã é eterno e o infravermelho assim, de emanação é eterna também, então é uma página definitiva. Poxa, interessante. O senhor está de passagem por Florianópolis, vai estar palestrando em outros lugares também? Sim, daqui para Curitiba, São Paulo, Brasil Nordeste, todo. Brasil todo. Lançando os fundamentos da água ortomolecular. Eu sei. Seu tempo é bem corrido, nós sabemos disso, e enfim, a sua agenda também sempre muito, né, muito lotada. Doutor, qual é o conselho, qual é a dica, uma vez que o senhor nos passou a seriedade desse líquido, que é o mais sagrado do mundo, qual a dica, o conselho que o senhor deixa para os ouvintes que estão ouvindo agora? Bom, primeiro que sempre faça uma alimentação inteligente, consciente, evite os alimentos industrializados, porque isso está matando as pessoas. 85% das doenças degenerativas vêm da alimentação industrializada, refrigerantes, né, essas coisas todas, principalmente enlatados, etc. e tal. E depois açúcar e carboidratos comuns. E depois a água. Em segundo lugar, a água. É sempre escolher uma água mineral de boa qualidade, que seja fidedigna, que seja idônea, né? E para colocar em garrafinhas menores o aparelho para poder fazer a água, então a água ortomolecular. Se tiver filtro, melhor, mas não usar água da torneira direto, porque ela vem morta, ela passou por risco, passou por receber esgoto, passou tratamento, recebeu cloro. Pronto, e aí ela está morta, super morta, e vai prejudicar o organismo. Água morta ajuda a matar a gente. Então essa é a minha mensagem final. Água ortomolecular tem que ser bebida pela família, cozinhar com ela, tomar sempre pelo menos 2 litros por dia, fazer uma reclusão, porque essa água hidrata, e a água comum ela é até desidratante, é uma contradição. Como é que eu bebo água para hidratar e eu desidrato? A água ortomolecular não só hidrata, como ela restaura a saúde e protege contra as doenças. Tipo assim, doutor, só para finalizar, pessoas que tomam todos os dias refrigerante. As pessoas, com refrigerante, as pessoas têm o organismo acidificado, elas estão perdendo minerais, porque ele descalcifica e retira magnésio, que é importante para a imunidade. Refrigerante, ele é cancerígeno, porque ele agride a mucosa. Geralmente ele tem um pH, um potencial de hidrogênio, quer dizer, a relação acidez-alcalinidade por volta de 2,5, quando no sangue é 7,5. Então ele cria um impacto metabólico negativo. O refrigerante é tudo de ruim que o homem criou. Ele não tem um nutriente que preste, e é um antinutriente, rouba cálcio, magnésio e outros nutrientes. E ele não tem uma vitamina, não tem uma proteína, um aminoácido, ele não é nada, ele é um ladrão. Né? E eu não estou exagerando, não. Na verdade, a minha segunda especialidade é nutrologia. Eu sou nutrólogo também. Saúde pública é a minha especialidade, e nutrologia é minha segunda. Então, eu posso dizer que refrigerante substitua os refrigerantes por sucos naturais, suco de fruta, suco de abacaxi, suco de maçã. É muito mais saudável e vai ficar realmente a família, a pessoa protegida contra as doenças.
Tá certo. Doutor Márcio Bom Tempo, muito obrigado. Eu que agradeço, Donizete. Pela sua presença, e eu gostaria que o senhor, numa próxima passagem, que venha a Florianópolis, o senhor passasse novamente aqui na Biguaçu FM. Ok, estou aqui junto com o Luiz Henrique, o Hudson e o Hudson. Meus companheiros aqui da empresa que está produzindo esse aparelho maravilhoso agora, que vai ser um sucesso no Brasil. Como é que as pessoas vão ter? BioLive. BioLive? BioLive, a grande empresa. Isso, em breve, então já vai estar aí, está sendo anunciado. Esse é o time BioLive. Legal, parabéns. Bom time. Obrigado. Doutor, obrigado. Sucesso, viu? Tudo de bom. Muito bem, tivemos aqui a presença, portanto, do doutor Márcio Bom Tempo.